Vamos então começar a aula. O tema para a discussão hoje é Bitcoin, blockchain e as aplicações na saúde. Então vamos começar falando um pouquinho do Bitcoin. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar do Bitcoin, principalmente agora que ele virou uma febre, né, depois da crise aí do coronavírus. É muito difícil você navegar pela internet, pelos sites de notícias e não se deparar com notícias desse tipo, né? Exclusivo, o Brasil Bitcoin lança cartão Elo para pagar com Bitcoin em todo tipo de loja. Infomoney, o Bitcoin já consome mais energia que toda a Argentina e gasto gera alertas de Bill Gates e Janet Yellen. Especialistas em commodities diz que Bitcoin acelera para substituir o ouro como uma moeda de reserva. Portal do Bitcoin, o que o pacote de estímulo de 2 trilhões de dólares de Biden significa para o Bitcoin? E nesse gráfico aqui, a gente vê, nós temos um gráfico aqui da CoinDesk, que ela traça um histórico de preço do Bitcoin em dólares. A gente pode ver que depois daquele grande pico, né, aquela bolha de 2018, que acabou estourando, o Bitcoin ainda assim manteve um patamar alto de preço e desde o fim do ano passado ele engatou ali uma subida impressionante. E esse valor altíssimo do Bitcoin hoje leva a notícias como essa aqui de baixo, né? Como de um homem, acho que é na Inglaterra, que ele tinha um HD com os Bitcoins guardados de muito tempo atrás e o HD era criptografado. Hoje, os bitcoins que estão guardados lá valem 240 milhões de dólares. Só que para ele tem 10 tentativas para acertar a senha. E ele não lembra a senha. E ele já gastou 8. Então, essa corrida do Bitcoin está gerando dor de cabeça para muita gente. E o que é esse Bitcoin, né? Como surgiu? É uma criptomoeda que foi criada em 2008 por uma pessoa desconhecida, com um nome de usuário chamado Satoshi Nakamoto. Ninguém realmente sabe quem é essa pessoa de verdade, né? No dia 9 de janeiro de 2009, a versão 0.1 do código do Bitcoin foi postado na SourceForge. E foi nesse dia que foi feita a mineração do primeiro bloco da rede, o bloco chamado de Gênesis, que continha 50 Bitcoins. Dentro desse bloco original, que é a pedra fundamental onde está o Bitcoin, havia também escrito uma manchete do jornal The Times, que trazia a seguinte notícia: Chancellor on brink of second bailout for banks. Isso ocorreu logo depois, né, não sei se vocês lembram, em 2008 teve aquela grande crise bancária lá, e os grandes governos estavam injetando uma grande quantidade de dinheiro de mentira, né, imprimindo dinheiro para salvar esses bancos. E o Satoshi Nakamoto aqui ele faz uma referência, provavelmente ideológica, contra esse tipo de atitude, né, que acaba destruindo a qualidade da moeda. O Satoshi Nakamoto continuou colaborando com o desenvolvimento do software até a metade de 2010, nos fóruns. Depois ele deixou o código na mão de alguns dos colegas dele de fórum e desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Em maio de 2010, pouco mais de um ano, né, desse primeiro experimento, foi feita a primeira transação comercial utilizando bitcoins. Foi um rapaz chamado Laszlo Hanieks. Comprou 2 pizzas da pizzaria Papa John's por 10 mil bitcoins. Na época, o bitcoin valia 0,003 são 3 milésimos de dólar, né? Não chegava nem a valer 1 centavo cada Bitcoin. Nos valores atuais, esses 10 mil Bitcoins valeriam 542 milhões de dólares, ou equivalente a 3 bilhões 150 milhões
de reais. Isso mostra a significativa valorização dessa criptomoeda nesse período, né? Em coisa de 10, 11 anos, subir tanto esse valor, né? É realmente uma loucura, algo inédito. E quais são as características que definem um Bitcoin, né? O Bitcoin é uma criptomoeda, ela é descentralizada, ou seja, ela funciona basicamente por trocas peer-to-peer. Você não tem uma entidade central que define as trocas, né? Que é responsável por administrar as trocas. Essas transações são verificadas por nós. Nós são os nomes que se dá para cada usuário da rede, né? Através de criptografia. Então, você usa criptografia para trocar as moedas. Essas transações, elas ficam registradas em um ledger público, um blockchain, que é uma grande corrente, um grande arquivo em formato de corrente, como se fosse uma lista, e ele tem múltiplos blocos que armazenam as transações que foram realizadas. E esse blockchain ele é distribuído, né? Todo mundo tem uma cópia do blockchain geral, que é atualizado o tempo todo conforme as transações ocorrem. E as bitcoins são criadas durante a validação dessas transações, né? Então, para se validar uma transação, tem um processo chamado de mineração, né? Através de um método de consenso chamado Proof of Work. E o minerador que consegue validar a transação recebe uma pequena quantidade de bitcoins como recompensa pela validação. Então, qual vai ser o roteiro da aula, né? Primeiro eu comecei discutindo aqui mais ou menos o que é o Bitcoin, né? Que é a origem dessa tecnologia que a gente vai discutir suas aplicações na área da saúde. Depois, a aula está dividida em mais 4 áreas. Primeiro, a gente precisa entender como funciona uma moeda, uma criptomoeda. Qual é a arquitetura? Vou tentar fazer uma explicação mais intuitiva de como ela funciona. Em seguida, eu vou discutir os avanços do blockchain além da estrutura do Bitcoin, porque o blockchain não parou com o Bitcoin. E as tecnologias, elas evoluíram depois dessa pedra fundamental. A quarta parte da aula, eu vou fazer uma revisão da literatura, e a gente vai tentar achar o que tem de estudos publicados do blockchain aplicados na saúde, né? E, finalmente, a gente vai para o mundo real. A gente vai ver quais aplicações hoje estão rodando, utilizando essa tecnologia. Então, vamos começar. E vamos primeiro desenvolver um entendimento intuitivo de como funciona o Bitcoin. E, para isso, a gente precisa relembrar ou aprender, para quem não conhece, 3 fundamentos de criptografia. É uma coisa simples. O primeiro fundamento para entender o Bitcoin é a criptografia de chave pública, também conhecida como encriptação assimétrica. Como funciona a criptografia de chave pública? Você tem 2 chaves, uma chave que vai ser pública e uma chave que vai ser privada. Se você pegar uma mensagem e aplicar uma dessas chaves, ela fica encriptada. E para você conseguir ler essa mensagem, você precisa utilizar a outra chave. Então, por exemplo, à direita aqui nós temos um esquema fácil, utilizando os clássicos Alice e Bob. Nós temos o Bob querendo mandar uma mensagem de olá para a Alice. Só que ele quer manter um segredo pelo seu interesse na Alice. Então, o que ele vai fazer? Ele vai usar a chave pública da Alice para encriptar essa mensagem. Então, a mensagem passa a aparecer um misturado aqui de letras e números. Essa mensagem é impossível de ler sem ter as chaves de criptografia. Então, ele envia esses números, na certeza de que nenhum dos coleguinhas dele vai ler, vai tentar descobrir o que ele está querendo falar para a moça. A moça, a Alice, ao receber a mensagem, ela vai utilizar a sua chave privada para reverter essa criptografia. Vai conseguir ler a mensagem que o Bob enviou. Isso é o princípio de criptografia de chave pública. São 2 chaves. O segundo princípio é o conceito de assinatura digital. Ele é bem parecido porque ele também vai usar a encriptação assimétrica, mas você vai usar de uma maneira diferente.
A Alice agora quer mandar um olá para o Bob. Só que ela não liga muito se as pessoas lerem a mensagem. O que ela quer ter certeza é que o Bob tenha certeza que quem mandou a mensagem foi ela. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar essa mensagem e ela vai assinar essa mensagem com sua chave privada. Então, ela vai mandar para o Bob a mensagem com a assinatura digital, que novamente é aquela misturado de letras e números. Quando o Bob recebe a mensagem, ele pode usar a chave pública da Alice para verificar que essa assinatura foi produzida por ela. Como a chave da Alice é pública, outras pessoas, como o Charlie, também poderiam fazer essa verificação. Nesse caso, o que importa com o processo? A gente quer garantir a autenticação, que a identidade da origem da mensagem seja realmente da Alice, e a gente também garante a integridade. Por quê? Porque se essa mensagem for alterada durante o caminho, os valores da encriptação vão mudar. E o processo de autenticação vai falhar no fim. Então, esse processo de assinatura digital garante autenticação e integridade. Terceiro e último fundamento para a gente entender as criptomoedas é a função de hash, de criptográfica. O que é uma função hash? Uma função hash é uma função que, se eu dou uma entrada para ela, como nesse exemplo, a palavra Fox, ela vai me devolver uma mensagem criptografada de tamanho fixo. Não importa o tamanho da mensagem de entrada, a saída é sempre uma mensagem de tamanho fixo. E ela tem uma característica que pequenas mudanças na mensagem de entrada alteram completamente a mensagem de saída. Então, vejam no segundo exemplo. The red fox jumps over the blue dog. E compara o resultado dessa mensagem com a terceira mensagem, que houve apenas a troca do over por over, um V por um U, você pode ver que há uma alteração completa do hash criptográfico na saída. Isso é uma propriedade bastante importante que vai ser explorada na criptomoeda. E o hash ele tem uma segunda propriedade, que é uma função de via única. Então, você encriptar a mensagem, você fazer no sentido da esquerda para a direita, é muito fácil, é relativamente fácil. Você fazer a encriptação reversa, da direita para a esquerda, é praticamente impossível. Ok, então agora que nós já nos entendemos com os 3 fundamentos de criptografia, vamos criar uma moeda digital. Nós vamos criar uma moeda digital do zero e vamos chamá-la de Radiocoin. Então, vamos lá. A Alice, ela quer pagar Bob com uma Radiocoin. Afinal, é para isso que serve uma moeda digital. A Alice vai escrever a seguinte mensagem para o Bob. Eu, Alice, pago Bob com uma Radiocoin. Só que essa mensagem pode ser escrita por qualquer pessoa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a assinatura digital para assinar essa mensagem. Então, o Bob, quando recebe a mensagem, ele pode utilizar a chave pública da Alice para verificar que é uma mensagem autêntica. Então, ele tem certeza que essa mensagem veio da Alice. Então, isso é um ponto positivo para a nossa moeda, que está só no começo, mas ela ainda tem problemas. Porque a Alice, imagina que o Bob receba essa mensagem e depois ele receba uma mensagem em seguida, igual. Será que a Alice quis pagar 2 Radiocoins para ele, uma depois da outra? Ou será que a Alice tentou enviar e aí achou que a internet não tinha mandado a mensagem e mandou de novo? Não dá para saber, porque as Radiocoins, você não tem um lastro para saber, elas não têm uma unicidade. Então, a gente precisa fazer com que essas Radiocoins se tornem únicas. Senão, ali se pode imprimir dinheiro, mandando múltiplas cópias da mesma mensagem. Para fazer isso, a gente vai precisar de um número serial, algo que registre a Radiocoin.
Assim, a Alice mandaria uma mensagem do tipo: eu, Alice, pago Bob com uma Radiocoin número 72354, um valor qualquer. Só que para garantir essa integridade do número serial, nós precisamos de um banco, entre aspas, que mantenha um registro das Radiocoins e na mão de quem elas estão. Aí funcionaria assim: a Alice, para enviar a Radiocoin, vai ao banco pegar o serial de uma Radiocoin que ela possui. Ela põe esse serial na mensagem e envia para o Bob. O Bob, quando recebe a Radiocoin, checa no banco, que ele também tem uma cópia, se a Radiocoin enviada era a mesma da Alice. Era a mesma de propriedade da Alice. Se for, ele aceita a mensagem e registra a Radiocoin como sua. Esse banco não precisa ser centralizado, porque ninguém aguenta mais esses bancos grandes aí. O pulo do gato é que você, em vez de utilizar um banco, você usa um grande arquivo que é disponível publicamente, conhecido como blockchain. Aqui à direita a gente tem uns exemplos do blockchain, né? O blockchain nada mais é do que uma cadeia de blocos. Os blocos contêm uma referência ao bloco anterior, para eles poderem ficarem presos em cadeia, e uma parte deles que armazena as transações. As transações são comprimidas aqui, né, por uma estrutura chamada árvore de Merkle, e guardadas aqui no bloco. Então, como você tem um arquivo dessas transações, todo mundo consegue vir no blockchain e checar aonde estão as moedas que cada um diz que tem. Ainda assim, o risco de uma transação dupla não foi eliminado, pois a Alice, que agora está querendo fazer maldade, poderia mandar a mesma mensagem para o Bob e para o Charlie e tentar fazer os dois aceitarem a transação ao mesmo tempo. Porque se ela mandasse para o Bob e para o Charlie ao mesmo tempo, os dois iam olhar, não iam ter tempo de ver que a Alice já tinha gasto a mensagem para os dois lados, e os dois iam aceitar e um dos dois ia sair perdendo. Para evitar isso, ao receber a mensagem, tanto o Bob quanto o Charlie têm um período no qual eles transmitem a mensagem para outros usuários da rede, para que eles também possam checar se essa transação é válida. Isso é uma boa ideia, já ajuda um pouco, só que não resolve, porque se a Alice resolver criar milhares de usuários fantasmas maliciosos e envolver eles e fazer com que eles fiquem muito separados, a mensagem do Bob não vai chegar no Charlie, que vai só parar nos usuários fantasmas da Alice. E aí, novamente, você poderia ter essa situação de gasto duplo, de transação dupla. Então, para evitar isso, foi desenvolvido um mecanismo de consenso, que são as regras seguras que determinam qual a melhor maneira de fazer essa atualização do blockchain. E esse mecanismo de consenso, ele vai ter dois componentes. O primeiro deles vai ser esse quebra-cabeça computacional. Como que funciona o quebra-cabeça computacional do tipo Proof of Work? Então, imagine que David, uma quarta pessoa, né, quer validar um bloco de 5 transações que estavam correndo na rede. Ele checa o seu blockchain e vê que todas são válidas. Porém, para poder atualizar o blockchain da rede, ele precisa resolver um quebra-cabeça matemático. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o bloco das transações e vai adicionar a essas transações um número adicional, chamado de nonce. Há o nonce aqui no bloco, né, no nosso modelo de bloco de transação. E aí, ele vai pegar essas transações com o nonce e vai colocar na função hash criptográfica. A função hash criptográfica vai soltar um número bagunçado, como esse aqui, que é praticamente aleatório. Aí, o grande desafio do quebra-cabeça computacional é que a rede vai pedir que o David encontre um hash que tenha um número, sei lá, os 4 primeiros números sejam menores que 87, vamos dizer assim.
Então, o que o David vai fazer? Ele vai pegar as transações, somar um número nonce do tipo 1 e vai fazer o hash. E vai ter um número. Imagina que seja esse quinto número. Não serve. Esse número aqui, ó, os 4 primeiros dígitos estão muito grandes. Então, ele volta, vai pegar de novo as transações, vai somar um nonce de número 2 e vai fazer o hash. De novo, a FCD3 está muito grande o número. Não adianta. Então, ele vai tentar de novo. Vai pegar o log de transações, somar um nonce número 4 e vai fazer de novo o hash. 8FD8 também não resolve. Então, ele vai tentar de novo. Vai pegar as transações, somar o número 5 e vai fazer o hash. Opa, 0086 é menor que 87. Então, ele pode pegar esse bloco com o nonce de 5 e esse hash e registrar esse bloco na cadeia de blocos. Essa função ela é bastante intensiva computacionalmente, porque você sempre tem que ficar por tentativa e erro, né? Você não consegue fazer essa engenharia reversa. E esse processo é conhecido como minerar, né? No caso, quando o David conseguiu minerar, em troca pelo esforço que ele teve em resolver esse quebra-cabeça matemático, ele recebe alguns bitcoins, né, alguma fração de bitcoin que é já pré-determinada. Esse é um exemplo, né, o mecanismo chama Proof of Work, mecanismo de consenso. Depois haverão outros mecanismos. Então, revisando aqui, todo bloco novo vai começar com uma referência ao bloco anterior minerado, formando a cadeia de blocos. Agora, eventualmente, pode ocorrer de 2 blocos serem minerados ao mesmo tempo. Imagina que o David e mais um rapaz, um Erasmo, eles conseguem minerar ao mesmo tempo os blocos. E aí você vai ficar uma situação que tem uma bifurcação na árvore do blockchain, né? Para isso, existe um protocolo. O que você faz? Você continua minerando, né? Quem estiver minerando no bloco A, continua minerando no bloco A. Quem estiver minerando no bloco B, continua minerando no bloco B. Caso uma das bifurcações se torne mais comprida, ou seja, caso nesse segundo bloco aqui, alguém consiga achar o próximo bloco da cadeia, a orientação é que todos que estão minerando no bloco que está mais curto devem trocar para cá. E esse bloco fica abandonado. E a cadeia de mineração continua desse lado, com todos os mineradores disponíveis. Esse bloco que sobra, ele é chamado de bloco órfão. Mas o que acontece com as transações que estavam aqui? Não há problema, porque depois de um tempo, essas transações elas podem ser transferidas e inclusas nesses outros blocos. Então, pronto. Agora, você não tem... Isso resolve aquele problema da bifurcação, da Alice querer pagar o Bob numa bifurcação e querer pagar o Charlie na outra. Porque assim que um dos blocos ganhar, o bloco que sobra vai ser apagado, vai ficar órfão. E essa transação de Alice para Bob não vai passar mais, porque nos blocos seguintes, essa Bitcoin que ela já pagou para o Charlie, já foi. Então, essa transação é cancelada. Então, tudo se ajeita. No fim da história, nós ficamos com um blockchain com a seguinte estrutura. Nós temos uma sequência de blocos. Esses blocos têm os seguintes componentes no seu interior. Uma referência ao bloco anterior, né, o previous hash. O arquivo das transações, né, porque em vez das transações serem guardadas de maneira direta, elas são guardadas numa estrutura de dados chamada árvore de Merkle. Né? As transações estão aqui, elas vão sofrendo hashes consecutivos que as agregam e formam uma árvore. Né? Uma árvore tem uma raiz, uma árvore, e cada transação é uma folha. Então, é só um jeito econômico de você conseguir validar essas transações e manter um tamanho razoável do blockchain. Né? Afinal de contas, esse blockchain tem que ser copiado para todas as pessoas que estão na rede.
tem o horário que ele foi minerado e o número ONCE, o nonce, né? Que foi utilizado para resolver o quebra-cabeça matemático. Com isso, com esses elementos, aí nós temos a Radiocoin, que funciona basicamente igual ao Bitcoin. Uma criptomoeda descentralizada, as trocas são todas peer-to-peer. As transações são verificadas pelos colegas, né, pelos outros nós, através de procedimentos criptográficos. Todas as transações estão registradas num ledger público chamado blockchain. E as moedas criadas durante a validação das transações em um processo chamado mineração. Tudo isso é muito bom. E o Bitcoin como moeda, né, para o seu funcionamento como moeda, tudo isso já basta, né? Tirando os potenciais problemas que o Proof of Work causa, né, esses quebra-cabeça matemático, ele acaba consumindo muita energia elétrica, né, isso realmente pode se tornar um problema para o Bitcoin. Enquanto moeda, isso é suficiente para ele funcionar e ter todo esse sucesso que ele teve. Só que a tecnologia do blockchain, que é essa tecnologia que é o backbone, né, do Bitcoin, ela não parou com o Bitcoin. Novos modelos de blockchain, de mecanismos de consenso e de recursos adicionados surgiram. E é isso que a gente vai ver agora. Como é o blockchain além do Bitcoin? Então, vamos lá. Alguns tipos de blockchain surgiram. O Bitcoin é um blockchain público, permissionless. Então, qualquer pessoa tem acesso e pode contribuir. Não tem ninguém que precisa dar permissão para você acessar o blockchain. Surgiram outros dois tipos principais. O blockchain de consórcio, que ele é público, mas ele é permissionado. Então, as pessoas têm acesso ao blockchain, mas é um número limitado de entidades que decidem qual o mecanismo de consenso e como os blocos vão ser aprovados e inseridos na cadeia. E existe um terceiro tipo de blockchain, que é o blockchain privado. Nesse caso, ele é fechado, né? Então, somente as pessoas que estão convidadas podem participar, e geralmente você vai ter uma autoridade central que define os métodos de consenso. Os mecanismos de consenso também variaram, né? Então, o Bitcoin e o Ethereum, né, que são as moedas principais, usam o modo Proof of Work, que é esse que eu mostrei com a resolução dos problemas matemáticos, né, os quebra-cabeças matemáticos para validar. É muito interessante, tem uma segurança muito alta. O único problema é que a rede se tornando grande, isso leva a um alto gasto energético, que é o problema do Bitcoin, um dos problemas do Bitcoin atualmente. Para solucionar isso, existem dois modelos principais. O Proof of Stake, que é usado, por exemplo, na moeda Peercoin, que ao invés o nó que valida a transação, não vai ser o nó que resolve o problema matemático, mas sim ele vai ser determinado dependendo da quantidade de moedas que aquele nó tem em relação ao valor que essas moedas têm na transação e alguns fatores de randomização associados, né? Então tem alguns algoritmos que ajudam a definir quem vai fazer essa validação, né? Que geralmente é feito por alguns múltiplos nós, que eles têm que concordar. Um terceiro tipo de validação é essa Practical Byzantine Fault Tolerance, que é utilizado no Hyperledger. Ela tem uma limitação que todos os nós, né, todos os participantes da rede precisam ser conhecidos. Então, em redes públicas é complicado de usar. Mas em redes privadas ou consórcio, ele funciona bem. E as validações, elas dependem de votação, né? Então, cada nó, ele avalia e eles votam se ele deve prosseguir. Você depende de 2/3 dos votos, o seu bloco pode ser aprovado e ele é integrado ao blockchain. Uma outra tecnologia que surgiu nessas outras redes, além do Bitcoin, são o uso de aplicativos descentralizados, né, os dApps. São aplicativos, né, escritos com linguagem de programação que rodam dentro do blockchain. E eles realizam funções que são desencadeadas pelas transações, né? Tanto o Ethereum, que é uma plataforma como o Hyperledger, que é um framework,
são muito famosos e muito utilizados pela sua grande versatilidade na criação desses aplicativos. E o principal desses aplicativos, que eu quero mostrar aqui, são os contratos inteligentes, né? O que é um contrato inteligente? É um contrato autoexecutável, que você escreve com linguagem de programação de computador e você incorpora no blockchain. Quando as condições do contrato são encontradas, né, são atingidas, o contrato ele executa automaticamente. À direita aqui a gente tem um exemplo de um contrato, entre aspas, né, escrito em uma das linguagens, né, Solidity é uma das linguagens que roda no Ethereum, e ele mostra um exemplo de como funcionaria uma vending machine, né, uma máquina de vender cupcakes, dentro do Ethereum, né? Então você tem aqui todas as funções de receber a mensagem e aí ativar a máquina para poder fornecer o Ethereum para quem fornecer o Ethereum, não, fornecer o cupcake para quem fez o depósito do Ethereum, né? Em todas as funções descritas. Qual que é a grande vantagem desses contratos inteligentes? É a sua precisão, né? Os termos do contrato são explícitos, né? Não tem margem para interpretação. Não tem linguagem de advogado escrevendo parágrafos e tentando esconder alguma sacanagem meio dúbia ali no meio, né? Você tem uma transparência muito grande, né? Então, todos os participantes têm acesso, é muito claro o que está escrito, o que o contrato acarreta. A velocidade de execução do contrato é uma outra grande vantagem, né, desses contratos inteligentes, porque basta serem atingidos os pré-requisitos que o contrato é executado, né? Você não depende de um cartório, de telefonema, de assinatura e carimbo de alguém. Eles são muito seguros, né? Porque como eles ficam registrados no blockchain, e o blockchain tem essa cadeia de verificações criptográficas, você não pode alterar retrospectivamente, né? Eles têm uma certa eficiência, né? Porque como você não tem um intermediário, você não vai ter um outro advogado, um cartório, alguma coisa de registro, você reduz todos esses custos intermediários. E o armazenamento é automático, né? Então, os contratos, eles ficam ali gravados no blockchain. E no blockchain você tem múltiplas cópias em todas as pessoas da rede, né? Eles são inalterados, então você não perde o contrato, né? Você sempre consegue até fazer uma auditoria e ver exatamente o que aconteceu, quando ele foi ativado, quem ativou, né? Então tem muitas vantagens a utilização desses contratos inteligentes. Então, alguns exemplos de uso desses contratos. Contratos de seguro, por exemplo, que libera automaticamente a indenização ao receber as informações de sinistro, né? Um contrato de setor imobiliário, que garante a segurança do cumprimento das cláusulas contratuais, né? Dada a verificação, a passagem das chaves, isso você dá um ok na plataforma e o dinheiro passa de mão para mão, né? Vendas online, você pode fazer um sistema automatizado de vendas codificado em contratos inteligentes, né? Se você tiver, por exemplo, um curso online, né? Assim que alguém faz a inscrição e faz o depósito ali, faz a transferência ali das moedas digitais para o contrato, ele imediatamente registra a pessoa como aluno, transmite para a pessoa os códigos de acesso ao curso e guarda o dinheiro, deposita o dinheiro na carteira do vendedor, né? Numa situação de logística, cadeia de suprimentos, né? Você pode automatizar as etapas e pagamentos da cadeia, né? Com vantagens de ter um registro seguro de tudo que aconteceu, da velocidade de transações, né? E, finalmente, manutenção de propriedade, né? Outra coisa que dá para fazer, se você tiver títulos de posse de bens, como casa, carros, você pode atrelar esses títulos a tokens digitais, né? E como os tokens eles não são facilmente adulterados, esses eventualmente poderiam ser utilizados como modelo para garantir a autenticidade da posse desses itens, né? Inclusive substituindo até o uso dos cartórios, por exemplo.
Bom, essas são as tecnologias do blockchain, além do Bitcoin, né? Agora, o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer com o blockchain na saúde? Então, primeiro, vamos dar uma olhada na literatura. Quando a gente pensa na área da saúde, né, a gente vê que é um grande emaranhado de instituições, né? Nós temos as instituições de pagamentos, né, de seguro-saúde, o SUS, de um lado. A gente vai ter a instituição provedora das operações, tem que processar esses pagamentos, fazer todo o seu sistema, né, as transições de atendimento, lidar com a grande quantidade de dados que o atendimento médico de prontuário acarreta, né, garantir a segurança dessas informações, né. Do outro lado, você vai ter o paciente, né, o paciente, ele vai querer interagir com a instituição, ele precisa garantir que o seguro-saúde dele pague o seu atendimento. E do lado, você vai ter tanto instituições educacionais, né, que querem também interagir com o sistema de saúde para desenvolver o currículo, fazer o treinamento dos futuros médicos, futuros enfermeiros e profissionais da área, e as áreas de pesquisa e de desenvolvimento de produtos, né, que precisa de acesso às informações, quer fazer teste clínico, ter acesso aos prontuários, né, a parte das informações dos prontuários para poder desenvolver produtos, né. Então, é uma grande quantidade de elementos que estão o tempo todo trocando informação, precisando de controle de acesso, precisando transmitir essas informações para lá e para cá. Então, nós temos uma grande quantidade de focos nos quais a tecnologia do blockchain pode atuar para melhorar essas interações. Um dos grandes desafios, né, não é o único, mas um dos grandes desafios, e que só aumenta recentemente, é o conflito entre acessibilidade, né, você tem um aumento, né, na quantidade de dados e um aumento na demanda ao acesso por esses dados reais das instituições, né? Então, o pessoal da assistência, cobrança, seguro, ensino, pesquisa, desenvolvimento, todo mundo quer poder acessar esses dados relacionados à saúde. Só que, por outro lado, é preciso fazer uma proteção dos dados, né? Porque tem sempre um risco de vazamento, de perda da privacidade, de acessos indevidos, né? E para lidar com esse desafio, existem alguns elementos principais, né? Então, o controle de acesso, né? Que presume confiança entre o proprietário do dado e quem acessa, a proveniência dos dados, né? Que é qual a origem, o histórico dos dados, se eles são auditáveis, a integridade dos dados, que é a qualidade, confiabilidade, resistência à adulteração, e a interoperabilidade, que é um funcionamento coordenado em sistemas diversos, né? Às vezes através de fronteiras institucionais, né? Entre um hospital e outro, também é outro desafio da área. Para conseguir atingir esses elementos, o blockchain tem alguns atributos que ajudam, né? A sua descentralização, o fato de ser distribuído, o fato de ter na sua arquitetura uma integridade intrínseca de dados, né? Que ela faz parte da estrutura do blockchain, e uma ausência da necessidade de um operador terceiro garantidor, que em muitos momentos vai garantir agilidade e custo-efetividade nessas interações. Então, a gente vai dar uma olhadinha nesse artigo, né, uma revisão publicada em meados do ano passado, sobre tudo que tinha na literatura de aplicações do blockchain na área da saúde. Então, eles levantaram 463 estudos, dos quais 39 foram inclusos após critérios de exclusão e revisão por 2 examinadores. O foco da revisão era em conceitos que tinham sido desenvolvidos e testados, né? Todos os estudos tinham prova de conceito e 11 deles tinham prova de conceito com estudo de caso real. Os principais modelos encontrados foram de prontuário eletrônico, 43%, e prontuário pessoal, né, um prontuário do próprio paciente, em 15%. Sistemas de suporte à pesquisa clínica em dois papers, e os demais modos, né, PACs, infraestrutura de conhecimento, IoT, etc., todos tinham apenas um paper cada.
Controle de acesso foi abordado em 35% deles, né? Geralmente, por exemplo, no paper do Patel, o acesso a imagens médicas ocorria através de transações de dados, né, armazenados fora da cadeia, com chaves públicas e privadas. No caso de um outro paper, o acesso ocorria ao fazer um chamado de dados no blockchain e você retornava umas URLs, FHIR, né, que é tipo um HL7, para poder fazer o acesso no banco de dados. Né? É muito custoso você armazenar. Você acaba não armazenando imagens no blockchain porque elas são muito grandes, né? Mas você armazena os meios de acesso, geralmente, né? Interoperabilidade, né? Geralmente utilizando recursos de referência a URLs FHIR. Proveniência de dados foi um fator em 12%, né? Um conceito de cadeia de suprimento, que se usaram dispositivos de internet das coisas, que executavam contratos inteligentes no blockchain. E em conceitos para pesquisa clínica. A integridade dos dados foi abordada em 28% desses papers, né? Principalmente pela imutabilidade do blockchain, nessa função de armazenar dados médicos em hash na própria blockchain, né? Se for dado médico menor, é viável fazer isso. E ensaios clínicos com uso de contratos inteligentes e integração com dispositivos confiáveis de IoT. Então, de aspectos técnicos, né? O tipo de blockchain mais usado foi o consórcio. As plataformas foram Ethereum e Hyperledger, né? Provavelmente pelo uso de contratos do tipo smart. E o algoritmo de consenso, o Proof of Work, acabou sendo mais comum, né? Mas ficou um pouco equilibrado com o Proof of Stake. Contratos inteligentes bastante utilizados. O modelo mais usado foram soluções de prontuário e arquivo médico, principalmente do tipo consórcio, né? A ideia do consórcio é você restringir o número de pessoas que têm acesso à rede para aumentar a segurança de dados, né? Ainda não é claro, mas esse tipo de consórcio ele pode facilitar o cumprimento de regulamentações. A área da saúde é muito regulamentada, né? Tem GDPR, RIPA, LGPD. Então, é difícil utilizar o tipo público, né, de blockchain. E um uso amplo de contratos inteligentes explica essa preferência pela Ethereum e a Hyperledger. Então, o modelo mais usado, prontuários e arquivos médicos, para facilitar esse compartilhamento de dados entre equipes clínicas e instituições. 4 dos estudos sugeriram um prontuário médico pessoal, no qual o paciente seria o guardião dos seus dados e ele simplesmente proveria acesso aos cuidadores de saúde conforme fosse necessário, utilizando as chaves de acesso. Isso tem uma grande vantagem de facilitar a continuidade do cuidado de saúde, além das barreiras da instituição, né? Então, não fica aquela situação de você ter uma tomografia no outro serviço, precisar reduzir essa tomografia, ou ter um atendimento de emergência num hospital diferente e as pessoas não terem todo o seu histórico médico e poderem incorrer num erro, né? 5 dos estudos abordaram o segmento de mobile health e coleção de dados de sensores, né? Hoje a gente tem uma grande quantidade desses sensores de saúde que geram uma quantidade de dados enorme e você não tem muito uma maneira padronizada de como armazenar, do que você vai fazer para lidar com esses dados, né? E você colocar eles em blockchain, né? Você consegue armazenar eles de maneira segura, uma maneira que os dados ficam protegidos, né? Eles ficam associados às suas chaves de acesso e de maneira íntegra também, de maneira sistemática e íntegra. Então, é uma aplicação interessante do blockchain. 3 estudos sobre compartilhamento fora do contexto clínico, né? 2 pré-estudos. Nenhum estudo publicado sobre interações com instituições de ensino ou instituições de seguro-saúde ou pagamento, né? Que é uma coisa interessante, porque no mundo real existem soluções já rodando desse tipo de interação, né? Principalmente com o seguro-saúde. E a questão de como fazer para que essas soluções sejam compatíveis com as regulamentações vigentes não foi abordada. A conclusão dessa revisão, né? O número e qualidade das publicações vem aumentando, né? Existe uma importância de aumentar o acesso aos dados, mantendo a segurança dos mesmos. As principais soluções são de prontuário e arquivo médico digital no contexto hospitalar e pessoal. Múltiplas áreas ainda
tem pouca pesquisa publicada, né? E muito bem. Essas foram as aplicações do blockchain que estavam publicadas na literatura. Agora a gente vai dar uma olhada, essa última parte da aula, nas aplicações do blockchain que são casos reais, estão rodando atualmente. Então, a primeira delas é uma aplicação em cadeia de suprimentos. Temos essa empresa aqui, né, esse conglomerado chamado Mad Ledger Network, que é uma rede descentralizada para a indústria farmacêutica. Então, eles têm uma arquitetura mista, né? Cada hospital, cada ente tem uma rede privada interna que interage com uma rede de consenso que envolve todos os participantes, que é esse o componente de blockchain de consenso. A estrutura dessa rede é baseada em Ethereum e usa um modo de consenso de Proof of Authority, que é tipo um Proof of Stake, mas em vez de usar a quantidade de dinheiro que você tem, ela usa a sua senioridade e a autoridade que você tem dentro da rede para fazer os votos de validação dos blockchains. E o importante nessa rede é esse suporte a múltiplos contratos inteligentes. Então, como que funciona? Aqui é um exemplo dessa rede Mad Ledger. Um hospital que entra na rede, ele vai cadastrar, né, ele vai montar a sua rede privada interna e vai fazer uma conexão dos produtos da farmácia no diretório de lookup. E esse diretório vai ser integrado na rede difusa. Né? Então, o diretório aqui no passo 3, ele subiu e foi para os nós de consenso. No passo 4, algum distribuidor vai querer revender um produto. Então, ele simplesmente ele faz o scan do produto, né, que tem ali o código de barras ali, e ele vai jogar isso para dentro da rede. Dentro da rede, vão haver contratos inteligentes de pessoas que estão querendo comprar, estão querendo negociar esses produtos. A negociação, ao produto aparecer na rede, acontece em menos de um segundo, né? Você consegue fechar esse negócio. E aí o produto já verificado, ele é revendido, né? Isso acontece muito na indústria farmacêutica, quando eles têm excesso de estoque ou falta de estoque, eles precisam revender, trocar produto para lá e para cá, né? Isso é muito interessante, o tanto que isso agiliza esse processo, né? Que é muito mais difícil, envolve bastante papelada, envolve checar a documentação, ligar para lá, perguntar se está faltando, quanto que está o inventório, né? Então, como que isso vai funcionar aqui nessa cadeia de suprimentos? A transferência de propriedade, ela vai ter um componente de autenticidade importante, né? Porque apenas o fabricante pode produzir números seriais do produto. Então, isso reduz muito a chance de produtos falsos. Então, se eu tenho um fabricante que produz lá uma vacina, um remédio, só ele produz o número serial, então eu não consigo vir de fora vender facilmente um produto falsificado, um remédio falsificado, porque eu não consigo fazer um número serial autêntico do meu produto falsificado para colocar nessa rede. As transações, elas só acontecem com a permissão do dono. Então, como cada pacote tem um dono definido, né, tem um proprietário definido, isso evita essa atividade ilícita, né, transações ilícitas desses suprimentos. A rede possibilita uma investigação rápida de produtos suspeitos e um recall, né? Então, se você tiver problemas com um lote de alguma coisa, é muito fácil você utilizar o rastreamento para você conseguir achar para onde foram os lotes semelhantes e conseguir fazer o recall. O cumprimento das regras de negócio acontece mantendo um grau alto de privacidade, né, ao longo das transações e facilita e agiliza o processo de pagamento pelos produtos. Então, outra coisa que é interessante dessa rede é que ela lida bem com o estorno, né? Uma coisa que acontece quando você tem essas trocas, né, de insumos entre os entes farmacêuticos, é que os preços eles podem variar e às vezes você tem não bate o preço do momento da troca com o preço do contrato original na hora de fazer essa troca. E isso às vezes leva a muita dificuldade de você
muita dor de cabeça na papelada para você aceitar os valores desses contratos de troca. Utilizando esses contratos inteligentes, esse tipo de procedimento é realizado automaticamente. Segunda empresa do mundo real, prontuário médico pessoal da Medical Chain. Medical Chain, qual é o modelo deles? Eles têm um prontuário e arquivo médico pessoal. As informações médicas do paciente são gravadas no Ledger sob a identidade do paciente. Então, cada paciente tem o seu próprio Ledger, no qual ele grava todas as suas informações médicas. Esse Ledger funciona no framework Hyperledger, que tem um controle fino de acesso e essa capacidade de contratos inteligentes. Então, o paciente ele tem o controle de qualquer pessoa que pode acessar, né? Ele sabe exatamente todas as pessoas que conseguiram, em algum momento, acessar seus dados, né? E ele define quem vai acessar, se é o médico, se é o hospital, se é o laboratório. Uma das vantagens, agora que o Medical Chain está rodando, é a capacidade de reduzir fraudes em seguro-saúde, né? Como há uma confiabilidade nos dados que ficam armazenados no blockchain, tanto pela origem, né, a proveniência, como essa capacidade dos dados não serem alterados, os dados acabam ficando muito confiáveis. E, do ponto de vista do seguro-saúde, isso aumenta muito a confiança do seguro-saúde na avaliação de risco e geralmente leva a prêmios mais baixos. A Medical Chain está montando, está em desenvolvimento agora, mais 2 aplicações para rodar em cima da sua rede. A primeira delas é uma plataforma de telemedicina, mas que ela funcionaria de maneira direta entre o médico e o paciente. Então, o médico teria um usuário dentro desse blockchain e ele conseguiria entrar em contato direto com o paciente e fazer o atendimento acessando o prontuário do paciente e fazendo a troca, né, monetário, o valor de consulta de maneira direta. Tudo isso por telemedicina. Uma segunda aplicação da Medical Chain que eles estão desenvolvendo é um marketplace de dados médicos, principalmente para pesquisa e desenvolvimento de produtos. Então, o paciente ele tem seus dados, às vezes tem uma pesquisa médica que precisa rodar com um estudo caso-controle, e se os dados do paciente batem de alguma maneira, o paciente tem o interesse de participar, ele pode vender seus dados para essa empresa que está comprando. Outro modelo, esse aqui é bastante interessante, é um marketplace a GeneChain, da Encryptgen. É um marketplace de dados de DNA. Então, como funciona? As empresas de sequenciamento de DNA revendem os seus dados sem repassar a renda para o cliente. Então, você faz seu sequenciamento de DNA, vai descobrir lá que você é 3% índio navarro, sei lá o quê. Só que a empresa fica com seus dados e eles revendem isso para pesquisa, né? Eles vão ganhar dinheiro em cima disso. O GeneChain é um marketplace de DNA. Então, o que você faz? Você pega o seu sequenciamento de DNA, você anonimiza com a ferramenta deles e transforma em tokens. Você faz o upload disso para a rede GeneChain. Esses dados ficam disponíveis no marketplace da empresa. E aí as empresas, tanto de pesquisa quanto de desenvolvimento, vão nesse marketplace atrás de pessoas com o perfil dos dados que eles precisam, né? Há a possibilidade de você adicionar respostas às questões, né? Então as empresas elas podem resolver comprar os seus dados e fazer umas perguntas, né? Porque geralmente fala aquela coisa de, você toma aspirina, não sei o quê. E isso aumenta o valor dos seus dados genéticos, né? Então nada mais é do que tornar acessível ao paciente poder comercializar os seus próprios dados, né? Essa rede ela usa uma moeda digital chamada DNA Token, e você pode usar Bitcoin, Ethereum ou DNA Token para comprar e vender o DNA. Muito inteligente. Outra empresa é a Health Verity, né? Que é uma empresa de contratos inteligentes, que ela funciona de certa maneira parecido com a MedLedger, fazendo essa interação entre entidades de saúde, utilizando contratos inteligentes. Mas a diferença é que eles têm uma plataforma que é mais ampla, né? Então, não só eles vão atender farmacêuticas, como fabricantes de dispositivos médicos, seguradoras, provedores de saúde, e eles garantem interações com transparência e agilidade desses contratos, né?
Então, é algo parecido, mas também, novamente, utilizando esses contratos inteligentes para poder reduzir burocracia e agilizar o atendimento e a segurança dentro do sistema de saúde. Mais um modelo, né, de verificação de credenciais médicas, essa empresa chama ProCredX, que ela verifica as credenciais dos profissionais médicos. Então, olha só que interessante. Os profissionais médicos, né, o médico ele vai e registra aqui, ele pede para as suas instituições credenciadoras, né, a sua universidade, o hospital no qual você fez a residência, o instituto onde você fez a sua pós-graduação, e eles fazem clientes dentro da ProCredX e registram que você tem realmente essas certificações. E aí você, tendo esse registro, é muito mais fácil para você ser contratado, né? Porque, na verdade, não é tão mais fácil, mas torna mais prático essa verificação das suas credenciais. No caso de uma contratação de longo prazo no hospital, isso não faz tanta diferença, né? Mas no caso de... Isso acaba possibilitando outros modelos de negócio, né? De atendimento rápido, né? Por exemplo, um paciente que vai ser atendido por um médico na urgência, poderia rapidamente verificar as credenciais do médico que tá atendendo, né? E de uma maneira bastante segura, né? Porque a origem dos dados é garantida. Bom, eu falei bastante aqui hoje, né? Um assunto bastante amplo, assim, né? Eu tentei dar um overview geral, né? Blockchain é uma tecnologia, né, com amplo potencial de aplicações na área da saúde, né? Eu acho que tem muita coisa que pode ser feita, tem muito modelo interessante, é uma tecnologia muito versátil e implementação eu entendo que ainda está na infância, assim. Eu acho que tem muito espaço para modelos interessantes acontecerem. Tanto na literatura quanto as aplicações ainda estão em fase inicial, né? Mas o crescimento é claro, né? Pela quantidade de papers publicados, dá para claramente ver que todo ano aumenta o número de papers publicados. Foi interessante, a gente discutiu, né, hoje os modelos e as estruturas, né? O mais comum na área da saúde acabam sendo essas redes em consórcio privadas, né? Para conseguir proteger os dados, utilizando Proof of Stake, né? Porque já que a rede é fechada, você acaba centralizando um pouco mais e pode usar o Proof of Stake para evitar o gasto de poder computacional. E tem um uso muito amplo, né, dos contratos inteligentes, né? Os contratos inteligentes acabam sendo a fonte de muito da utilidade do blockchain nessas aplicações de saúde. E os benefícios potenciais, né, de controle de acesso, transparência, integridade de dados, redução da burocracia, agilidade nos processos, tudo isso vai ser muito bem-vindo na área da saúde. Acho que é isso que eu queria dizer.